Senhor meu Deus, em Tua preciosa presença Sim, estamos mais uma vez nesse dia tão especial, Obrigado, Senhor. rogando ao Senhor a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia sobre nós mais uma vez, que agora vamos fazer uso da Sua palavra. Dá-nos palavra de sabedoria para compartilhar com os Seus filhos que têm nos abençoado com as Suas participações, com as Suas visualizações, com a Sua interação conosco. Dá-nos sabedoria, nos ajuda, nos dá graça, porque nós sem Ti nada podemos fazer. Se conosco, Senhor, esse é nosso pedido e nosso agradecimento em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor. Meu nome é Gerson Frazão. Estamos começando mais um EBD de cara a cara. E hoje eu tenho aqui a grande honra de mais uma vez estar ao meu lado, o presbítero Samuel Barros. É um prazer novamente tê-lo aqui nesse ciclo de ensinos que nós estamos começando a primeira lição do quarto trimestre de 2014. A paz do Senhor, professor Gerson Frazão, e também a todos vocês que nos prestigiam com a sua audiência, com sua participação. É uma alegria muito grande poder mais uma vez estar com todos vocês. Nosso muito obrigado. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês, que possamos, longo desse trimestre, entender os princípios que aqui vão ser expostos através dos estudos da lição, a lição bíblica da CPAD, Integridade Moral e Espiritual, o legado do livro de Daniel para a igreja de hoje. E Daniel, através dessa carta, desse livro, nós temos muito para que aprender, muito para que, como cristãos, como peregrinos na terra que somos, como passageiros que somos nesse mundo, nós temos muito que aprender, pegar o exemplo do profeta Daniel. O tema da lição de hoje, a lição de número 1, a lição de número 1, é Daniel, o nosso contemporâneo. O comentarista da lição é o Elenay Cabral, e ele traz aqui o textuário em Mateus capítulo 24, verso 15, que diz assim: Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Mateus capítulo 24, versículo 15. Ele traz como a verdade prática o seguinte pensamento: Daniel é um exemplo de perseverança na fidelidade a Deus e de integridade moral, estimulando-nos a confiar no projeto divino. E nós começamos essa lição com Daniel. É um livro abençoado, é um livro que ele traz aqui riquíssimos ensinos para nós. É um livro que ele foi escrito e a gente pode dividir ele em duas partes, né? Tanto a parte histórica quanto a parte escatológica. E é um livro que foi escrito no exílio babilônico, professor Samuel. E vamos começar a nossa lição, vamos começar os comentários dela. O que nós já podemos aprender já no início desse estudo, professor? A primeira coisa importante que eu gostei do tema da lição, ela fala sobre a contemporaneidade de Daniel. Então, Daniel é um livro atual, é hoje. Às vezes a gente costuma até dizer assim, que a palavra de Deus se renova a cada dia, e é uma expressão até incorreta, né? É um hábito que a gente pega de dizer a palavra se renova a cada dia. Talvez é um pensamento que esteja baseado numa expressão lá em Lamentações 3, quando fala assim, que as misericórdias do Senhor são novas a cada dia. Então, a palavra, nós não cremos que a palavra de Deus ela se renova e nem as misericórdias. Nós cremos que a misericórdia do Senhor e a palavra do Senhor é nova a cada dia. Em todo instante ela é nova. Sim. Daniel está aqui como um livro atualíssimo. Parece que ele foi escrito agora há pouco. Né? Há poucos instantes, parece que ele deu uma olhada na internet, parece que ele vasculhou os movimentos do planeta por alguns momentos e veio escrever esse livro tão formidável, tão atual, citado até mesmo por Jesus em um dos seus discursos. Então, é um livro que vale muito a pena a gente se debruçar sobre ele e esperamos que possamos fazer uma jornada muito preciosa, de bastante aprendizado aqui, em relação ao livro de Daniel. Amém. E na introdução, eu queria já, professor Samuel, trazer uma porção bíblica lá da carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, e os versículos são entre o 9 e o 11, professor Samuel, que ele diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus,
que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Isso aqui foi Pedro que nos ensinou, professor Samuel. E em cima desse verso, dessa porção bíblica, a gente traz ali e pode tentar imaginar aquilo que Daniel passou no exílio babilônico. Porque ele foi criado nos princípios da palavra de Deus e foi levado, foi tirado da sua pátria, foi tirado do meio da sua terra, até mesmo do meio dos seus parentes. A gente não sabe muito sobre o livro de Daniel, ou sobre o personagem Daniel. O que se sabe sobre o personagem Daniel é aquilo que já está no seu próprio livro, né? Que ele foi um jovem que era de uma linhagem real, né? E ele foi para o exílio babilônico, mas a gente, e esse é o enfoque da lição, professor Samuel, a gente pode aprender com Daniel aqui, aquilo que nós hoje, como peregrinos nessa terra, possamos aplicar, porque Daniel foi levado para o exílio e ele não negou a fé dele. E ele foi uma pessoa fiel a Deus no lugar mais difícil de se ser fiel ao Senhor, né? Que era justamente numa terra estranha, num lugar onde ninguém conhecia ele, onde ele podia, assim, entre aspas, abandonar a fé dele, mas ainda longe ele continuava seguindo os seus hábitos, seus costumes, o seu modo de pensar, a sua fé, independente da ordem que o rei dava, ele tinha um foco, ele tinha um objetivo. Então Daniel, ele é esse personagem que não se deixa influenciar pelo pensamento que está em volta dele. Certo. Ele tem muita convicção do que ele quer, ele tem muita convicção da sua fé, da sua crença. Então isso não vai fazer Daniel balançar, ele vai sempre seguir aquele hábito, aquele costume que ele tem. Em nenhum momento ele muda o costume dele por causa de ordem de quem quer que fosse, né? Quando foi dito para ele que não podia mais orar ao Deus dele, porque o rei havia proibido que se orasse a outro Deus ou a outro Senhor que não fosse o próprio rei, a Bíblia fala assim que Daniel continuava a orar 3 vezes ao dia, e diz a Bíblia, 3 vezes ao dia como costumava fazer. Daniel não fez igual a gente, que quando está sendo provado vai orar. Não, antes de entrar na prova já estava orando fazia tempo, já era hábito dele orar, buscar ao Senhor. Certo. E a gente vê toda essa mudança, essa transição, esse exílio, né? Essa mudança de cultura, né? Do território ali onde Daniel se encontrava, professor Samuel. E o que eu tiro aqui de uma lição como essa é que Daniel ele tinha ali os seus princípios, e em cima disso, quando o rei, né? Ele pede que venha, que faça ali a separação dos jovens de linhagem real, para que pudesse aprender nas línguas dos caldeus, né? Na ciência deles. E eles trazem ali, Samuel, e é-lhe dado ali uma porção, é-lhe dado ali o banquete do rei. E Daniel, a Bíblia fala que ele se colocou no seu coração e não se contaminar. Isso. E o que a gente aprende aqui, para nós como crentes, para a juventude, é que a gente está nesse mundo, mas a gente também não pode se contaminar com essas coisas do mundo. E era difícil. O versículo 8, quando fala que Daniel assentou no seu coração não se contaminar, esse propósito de Daniel com ele mesmo, pode guardar, era um propósito impossível de se cumprir. Certo. Não havia condições humanas em Daniel para ele cumprir um propósito desse, né? Então, a intenção dele era essa, era não se contaminar. Tanto ele não conseguia cumprir, que o segredo de Daniel ter conseguido cumprir o propósito dele, não está no verso 8, que é quando ele faz o propósito, mas está no verso 9. Quando Deus olhou para o coração de Daniel e viu ele propor no coração dele não se contaminar com os manjares do rei, Deus disse consigo mesmo, olha que propósito bom. É isso que eu quero, né? Então, o propósito dele agradou a Deus. Aí no versículo 9 fala assim, então o Senhor deu graça a Daniel. Então, é aí que está o segredo. É nessa graça de Deus, no versículo 9. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia. E isso foi o que fez a diferença para Daniel.
não foi só o propósito dele, mas foi um propósito segundo o coração de Deus, mas o que mudou mesmo foi o propósito e a graça de Deus e a misericórdia de Deus que fez com que ele conseguisse cumprir aquele propósito dele. Porque muitas vezes tu tem propósito, mas é um propósito que está fora da direção de Deus. Ela está determinada a fazer alguma coisa, mas não é o que Deus quer. Não precisa determinada. Mas a determinação de Daniel, o propósito dele estava em união, em sintonia com a intenção de Deus. Então Deus deu graça e misericórdia para ele. Então ele consegue cumprir esse desejo, esse propósito dele. Consegue. E diante de tudo isso, a gente vê hoje, professor Samuel, pais instruindo seus filhos na educação dos seus filhos. É necessário a gente fazer essa observação do personagem Daniel antes de entrarmos, aprofundarmos na lição, na questão histórica, né, que se passou as profecias de Daniel, na questão escatológica, mas há uma necessidade de nós fazermos uma observação do personagem de Daniel. Sim. No meio de toda aquela transição, no meio de todo aquele exílio na Babilônia. E a gente vê os pais, né, fazendo a educação de seus filhos e tal, e fala assim, não tem problema, comemoração lá de Cosme e Damião, não tem problema a criança comer aquele doce que é consagrado àquele ídolo. E aquelas porções do rei, professor Samuel, era consagrada aos deuses daquela época. E Daniel, ele se colocou no seu coração. Então, a gente aprende aqui que devemos realmente, é coisa que a gente bate na mesma tecla e precisa, os pais orientar os seus filhos para que isso é consagrado a ídolos, isso não é para um crente ou para um servo, um filho de um crente, estar se contaminando com isso. Vai lá, tem a quermesse lá, vai o crente lá no meio da quermesse. Não, essas festas não é para nós, professor Samuel. Ou até baladas, né? Tem pais que deixam os filhos nas portas da discoteca e vêm para a igreja. Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Então o pai e a mãe, não aparece aqui o pai e a mãe de Daniel, mas a postura de Daniel, o modo dele agir, pela criança você vê se o pai orientou bem ou não. Aquela criança que sai gritando para o supermercado, né? Berrando ali, rolando no chão. Então a criança está fazendo de público uma coisa que ela está acostumada já a fazer escondido ou na casa com os pais. Então a orientação, a educação de Daniel aqui é uma coisa formidável, fora de série, a orientação que os pais dele deram a ele, né? E ele aprendeu direitinho. E aonde ele vai, ele carrega isso com ele não muda o foco, ele não sai da direção, ele tem convicção do propósito dele, do que ele determinou no próprio coração dele. Tá certo. Professor Samuel, na introdução da lição, o comentarista Leonardo Cabral, ele fala assim, dada a importância do livro de Daniel, nós estudaremos sob a perspectiva da escatologia bíblica. Então, eu frisei aqui, né, o comentarista Leonardo Cabral, dada a importância, né, devido à importância do livro, será estudada, né, esse estudo segundo a perspectiva da escatologia. Então, a gente pegou alguns pontos aqui para falar sobre a importância desse livro. A gente está falando da contemporaneidade de Daniel, das profecias e a importância que tem esse livro para nós hoje, Samuel. Sim. A atualidade de Daniel, né, a importância de termos um livro como esse para ser estudado. Em primeiro lugar, porque o próprio Jesus mencionou esse livro. Certo. E orientou que deveríamos ler e procurar entender esse livro aqui. E a figura de Daniel, a parte biográfica dele, eu considero de bastante importância, porque eu acho que a gente pode estudar a palavra de Deus por diversas perspectivas, né? Estudar uma geografia, estudar a parte histórica, estudar tanta coisa. Mas quando estudamos o lado biográfico da Bíblia, isso nos ajuda a melhorar cada vez mais, porque aí vemos um homem como eu, ou igual a gente, vivendo a pressão do dia a dia e ainda assim seguindo em direção ao alvo que ele já tinha. Então, por isso eu acho que a importância do Daniel, a atualidade dele, faz com que a gente aprenda sempre muito com ele. E a questão escatológica também acrescenta, porque isso abrange ainda mais a importância de Daniel, que é considerado como se fosse um apocalipse do Antigo Testamento. Ele usa uma linguagem atemporal para escrever o seu livro, então
isso torna o livro ainda mais atual, porque ele vai citar fatos que ainda irão acontecer, ainda fala depois do arrebatamento da igreja, ainda questão, ele vai lá na frente, a explicação dele. Daí a importância, a atualidade de um livro como esse de Daniel. Tá certo. Na primeira canonização dos livros, né, do Antigo Testamento, o livro de Daniel não constava ali no rol, né? Sim. Isso aí é a coisa que a gente estudou, pesquisou, não constava ali no rol desses livros, né? E ela só veio aparecer após a terceira reunião desses livros, professor Samuel, devido aí esse livro ter sido um dos livros escritos por últimos, né? Sim. E aí existe uma classe teológica que combate isso aqui, dizendo que Daniel ele não é uma profecia, ele está, na verdade, ele está contando, narrando fatos que ali está sendo contemporâneo. As profecias de Daniel, alguma coisa da parte do livro já aconteceu, né? A gente já sabe que alguma parte do livro já se ocorreu. Mas a importância é tão grande, como o professor Samuel está dizendo, como o senhor está dizendo aqui, que Jesus ele citou esse livro. Sim. Né? E a gente vê a necessidade de nós estarmos estudando esse livro a cada dia, também. Porque... Essa ideia da questão de Daniel não ser um livro profético e ser um livro assim que está apenas narrando fatos históricos, né, não ser um livro tão antigo, mas mais recente, ela começou com um filósofo neoplatonista chamado Porfírio. Então, ele começa a semear essa ideia, tudo, né? E ele foi muito refutado por muitos outros, por Eusébio de Cesareia, por Apolinário, por tantos outros mestres. Ele foi muito refutado, já respondendo para Porfírio, por que Daniel merece crédito e merece toda a nossa confiança. Atualmente, de algumas décadas para cá, isso volta a ser discutido, a questão de Daniel não ser um livro profético, e sim um livro apenas histórico. E enquanto eu estudava, eu acompanhava a citação de um outro teólogo, que me esqueço o nome dele agora, e ele falava assim que o que os críticos modernos fazem é recriar uma citação, uma crítica de Porfírio, feita 3 séculos antes de Cristo. Quer dizer, eles não têm nada de novo para criar. Então não tem como ele trazer uma problemática atual para refutar Daniel. Só lhes resta ficar fuçando o lixo do Porfírio, que já foi tantas vezes refutado por tantos outros teólogos e filósofos tão importantes, porque não há o que exaurir mais na questão de trazer algo que tire o crédito de Daniel, né? Então não é novo, isso já há 3 séculos antes de Cristo eles já diziam isso, e essa questão foi muito bem refutada por Eusébio de Cesareia, Apolinário, Metódios, né? E Jerônimo, todos eles criticaram bastante e responderam às questões que Porfírio havia comentado. Então, com relação a essa crítica que foi feita por Porfírio em relação à questão de Daniel, eu quero citar aqui Pusey, que ele escreve a seguinte expressão, abre aspas: a engenhosidade humana nas coisas espirituais e seculares é muito limitada. Seria provavelmente difícil inventar uma nova heresia. Então, eles começam a fuçar o lixo de Porfírio para refutar aqui Daniel. Então, não tem que ter muita capacidade para inventar algo novo, porque mesmo as críticas atuais já são coisas antigas e velhas, né? Não tem como fazer nada de novo em relação a isso. Uma coisa interessante também é que os que criticam essa questão profética de Daniel são, na verdade, teólogos que já não acreditam na profecia. Perfeito. Então, por não crer em profecia, em revelação de Deus, por isso eles atribuem a Daniel um fator apenas histórico e não escatológico, porque eles mesmos já não acreditam mais em profecia. E porque também a profecia de Daniel, ela não ficou parada no tempo, né? Já se passaram mais de 2.500 anos após as profecias do profeta Daniel, e ela não ficou perdida no tempo. Ainda há coisas que nós estamos aguardando isso acontecer, né, professor Samuel? E ele é um profeta contemporâneo. Daniel é um profeta da nossa atualidade. Atual, isso. Né? A história por trás do livro de Daniel, professor Samuel, como que a gente passa a contar essa história, analisar essa história? Eu gostaria que o senhor já nos ensinasse, passasse aqui o que a gente tem para aprender. O nosso comentarista, ele divide a história por trás do livro de Daniel em 3 partes aqui.
que é a formação histórica de Israel, o governo teocrático e o governo monárquico. 3 pontos que ele destaca aqui, que é muito importante. A parte histórica de Daniel, ela é muito importante, porque ela é toda a base do livro de Daniel. É um livro de história também, né? Ele cita reis aí, Dario, Nabucodonosor, Belsazar, reino persa, o reino da Grécia, o reino romano. Então, não tem como assim descartar a parte histórica de Daniel. Mas até chegarmos aqui na nação de Israel, é importante, e o autor coloca aqui, ele se menciona Abraão para a gente, né? Então, até chegar a Abraão, que é a figura central no que diz respeito à formação da nação de Israel, a gente vai ter que a história de Abraão vai aparecer exatamente no capítulo de número 12 na Bíblia, né? É ali que começa praticamente a sua... Abraão é citado no capítulo 11, mas no capítulo 12 começa a sua chamada, a sua direção aí em relação a criar, a partir de Abraão, uma nação, um povo. É a formação do povo de Israel. Começa ali com Abraão. Então, com Abraão começa a formação do povo de Israel. E esse povo de Israel, esse grupo de nação, essa nação de Israel, ela vai seguir uma formação só, até chegarmos no ponto 3. Então, tenhamos isso em mente, a nação de Israel, o povo de Deus, né? Nação de Israel, que também, às vezes, é chamado como povo hebreu, né? E por que povo hebreu? Porque que se vê no significado de Eber, né? Que significava assim, aquele que vem do outro lado do rio, que era o caso de Abraão. Isso quem coloca é o professor, escritor Orlando Boyer, em sua pequena enciclopédia bíblica. Então, essa nação segue o governo da nação de Israel, a formação deles, até chegarmos no governo monárquico, seguimos como uma nação só. Estou repetindo várias vezes para guardar bem essa explicação. O povo de Israel, formado como uma nação, segue unido como uma nação só, até chegarmos no regime monárquico, que vai ser o próximo comentário. Mas agora eu preciso falar sobre o governo teocrático, que é o próximo passo. Falamos sobre a formação histórica. Certo. O povo de Israel tem uma história, eles têm uma história que a Bíblia se preocupa muito contar essa história. No Antigo Testamento a gente lê isso direto, é muito rico, tem muitos detalhes na história, na formação do povo de Israel. Em seguida vem, então, a proposta de Deus para Israel era um governo teocrático. Correto. Que era um governo onde o próprio Deus seria o seu principal líder, né? O próprio Deus governava a nação de Israel. Mas a nação de Israel ficou um pouco enciumada, ficou com muito ciúme, e tinha até o período dos reis que antecedeu o governo monárquico, mas o povo era muito cuidadoso quando o rei estava vivo. O rei estava vivo, o juiz estava vivo, todo mundo estava contente, feliz. Quando o juiz morria, o povo voltava a fazer as coisas erradas que estavam antes fazendo. Então, o governo teocrático não deu certo com a nação do povo de Israel. Agora começa então o governo monárquico. Tudo isso aqui faz parte da formação do povo, da formação da nação de Israel. Então passamos aqui pela introdução, chegamos aqui, fazemos a formação histórica de Israel, governo teocrático. No governo monárquico começa, agora vai começar a mudar. A nação de Israel vai começar a ter um problema agora. Certo. Porque eles escolheram um líder, eles escolheram ser governados por um rei. No caso, o primeiro rei de Israel foi o rei Saul, um benjamita. Eu gosto sempre, professor Gerson, de comparar o Saul do Antigo Testamento com o Saul do Novo Testamento. Porque o apóstolo Paulo, que é o Saul, ele tem o mesmo nome do Saul do Antigo Testamento. Se os irmãos lerem as biografias de Paulo na atualidade, em muitas biografias, o nosso Saulo, ele é chamado de Saul, porque essa é a pronúncia do nome dele, Saul. Então, porque todo benjamita, e Paulo é benjamita, se orgulha muito de ter sido da família deles o primeiro rei de Israel. Então, o nome Saul do nosso apóstolo Paulo é uma homenagem ao Saul do Antigo Testamento, né? E eu comparo os dois no seguinte, porque o Saul, primeiro rei de Israel, ele teve um grande começo ministerial, digamos assim, um grande começo e um péssimo final. Correto. Então, mas já o Saul do Novo Testamento, ele teve um péssimo começo
né? E um final glorioso. Eu gosto de comparar sempre esses dois. Então, Saul, o primeiro rei, e o segundo rei de Israel, vão dizer que é Davi, mas não foi. Eu peguei uma cruzadinha de banca, estava lá, nome do segundo rei de Israel, e estava ali 4 letras, e não dava, porque o segundo rei de Israel não foi Davi, foi Isbosete, que era o filho de Saul. Então, primeiro rei, Saul. Segundo, Isbosete, que reinou 2 anos. O terceiro rei, agora sim chegou Davi. Agora Davi. Depois de Davi, o filho dele, Salomão. Depois de Salomão, o Roboão. Aqui mudou tudo. Houve um problemão, velho. Aqui teve um problema. Porque quando o Roboão recebeu aquele reino unido, grande, das mãos do pai dele, ele precisava dar um conselho para o povo. O que o Roboão fez? Em vez de escutar os anciãos, os homens mais experientes que sabiam muito mais que ele foi consultar a rapaziada de 12, 13 anos que tinham feito cursinho com ele, na época que ele estava querendo fazer um vestibular em alguma faculdade. Acabou que os conselhos dos jovens era totalmente estranho e acabou que deu um conselho muito tolo para Roboão e ele seguiu o conselho dos jovens e não ouviu o conselho dos anciãos. E, a partir daquele instante, o reino que estava unido até agora, o reino de Israel, até que estava unido, a partir daqui estava tudo unido, Israel, uma nação só, de Roboão para frente, o reino dividiu. Aqui mudou. Aí virou, né? O reino norte, que é um reino com as 10 tribos, formada ali o reino norte, chamada de Israel, e a nação de Judá embaixo. Então, um resumo da nação, da parte monárquica seria isso. Finalizar com essa divisão. Então, é aqui que muda, irmãos. Israel é uma coisa, Judá é outra. Embora tivesse a mesma origem, mas então, historicamente, eles são nações diferentes. São grupos diferentes agora, né? Israel e Judá. E a tribo do norte, professor Samuel, vale se lembrar aos professores que ela foi dominada pelos assírios, né? E o que teve ali uma certa folga antes do exílio babilônico foi a tribo de Judá, que logo depois é aí onde foi levada para o exílio, que começa a escrita do livro do profeta Daniel. Quando entramos agora o reino dividiu. Então, de Saul, até chegarmos no último rei que reinou ali, nós temos um período, diz pastor Severino Pedro, em seu livro Armagedon, de 490 anos. Então, eles não cumpriram o mandamento do Senhor que dizia respeito à questão do ano sabático. Está em Levítico 25. Durante um ano, a nação não podia plantar. A cada ano sétimo, a nação não podia plantar nada na terra. A terra tinha que descansar no sábado. Mas ia comer o quê? No ano sétimo, você não pode plantar. Deus falou assim, confie em mim. Vocês não vão plantar nada no ano sétimo. Mas no ano sexto, eu vou dar uma bênção tão grande para vocês, que vocês vão estar ainda se alimentando no ano sétimo do que eu tiver dado no ano sexto. Então é um ato de confiança mesmo. Ninguém guardou isso. Ninguém guardou o ano sabático. Foram 490 anos sem nenhum rei, nem Davi, um homem segundo o coração de Deus. Ninguém guardou o ano sabático. Isso citando aqui pastor Severino Pedro no livro O Armagedon. Então, 490 dividido por 7, que era a cada 7 anos era para ser guardado, entra então 70 anos. Então, o que Deus pedia para eles, usando agora Nabucodonosor, Deus estava pedindo simplesmente o que já era dele. Então Deus estava usando um ímpio agora, Nabucodonosor, para fazer com que Israel obedecesse aquilo que Deus havia mandado fazer, que era guardar o ano sabático. Então, durante 70 anos não obedeceram e agora estavam sendo obrigados, arrancados de sua terra, e diz a Bíblia em Crônicas, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Então agora chega Nabucodonosor e invade a nação de Israel, e sendo usado por Deus para ensinar a Israel, no sentido de obedecer e guardar o ano sabático. Amém.
E eu já ouvi, professor Samuel, eu gostaria de a gente fazer uma análise antes da gente entrar realmente na questão do exílio, voltar um pouquinho essa questão da monarquia autorizada, vamos dizer assim, pela parte de Deus para com o povo dele. E eu já vi pregadores, ensinadores dizer, ou pessoas comentarem, de que Deus, não era da vontade de Deus um rei para Israel. Mas se a gente ler lá no livro de Gênesis, no capítulo 49 e no versículo 10, Deus está falando para a tribo de Judá, falando que da tribo de Judá se levantaria um monarca. E diz assim a passagem, professor Samuel: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congreguem os povos. E aí uma outra referência, professor Samuel, no livro de Números também, no capítulo 24, versículo 17, Deus falando que de Jacó sairia um monarca. A porção bíblica diz assim: vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Aí a gente vê aqui, professor Samuel, da questão de que levantaria um rei, sim, era da vontade de Deus um rei. Só que o povo estava pedindo para Deus um rei, para que eles fizessem como os demais povos. E um outro princípio também, que o povo estava pedindo um rei para Deus, era que eles queriam que esse rei os ajudasse na guerra, para vencer guerra, como os demais povos. E não era essa a vontade de Deus, porque a vontade de Deus não era que eles fizessem conforme os outros povos, e a vontade de Deus, que ele era o Senhor dos exércitos do povo de Israel. E aqui a gente vê muitos dizerem que não era da vontade de Deus um rei com o seu povo. O papel de Israel, por que Deus escolheu Israel? Porque Deus gosta mais de Israel do que do Japão? Porque Deus gosta mais de Israel do que dos egípcios ou dos brasileiros? Qual é a função de Israel na história? Porque foi que Deus escolheu a nação de Israel? Porque Ele gosta mais de Israel do que do Brasil? Não. Deus não ama uma nação mais do que a outra, né? O chamado de Deus para Israel era para que Israel servisse de modelo para as outras nações. Então Deus chama Israel para servir de modelo, de referência, de ser um chamariz para outras nações. Então por isso Deus tem a nação de Israel de um jeito tão especial. Quando ela pede um rei, Israel está largando o seu papel de ser um referencial para os outros, mas tomando os outros como modelo para ela. Então aí Deus não gostou. Perfeito. Porque acabou que eles queriam fazer porque os outros queremos um rei, e eles falaram lá em Samuel, né? Como as outras nações também têm um rei. Então isso Deus não gostou. Na verdade Deus não queria mesmo que a nação de Israel tivesse um rei. Deus é que era o rei daquela nação. Tanto que o profeta Samuel, quando recebe o pedido do povo, Samuel ficou triste. Falou: Deus, e agora? O povo está bravo comigo, me abandonou, me deixou. Deus falou assim: não, o povo não deixou você, o povo deixou a mim. É para mim esse desprezo deles. Então Deus acabou, muitas vezes, dos que nos assistem vão discordar da minha expressão, sinto muito, vai discordar, mas muitas vezes Deus faz uma coisa que Deus por si não quer fazer. Não é da natureza de Deus cometer um ato, mas Deus acaba fazendo. Temos na Bíblia aqui, Deus não queria que Israel tivesse um rei, mas acabou dando um rei para Israel, né? Que foi Saul e foi Davi. E não me digam que Saul não era segundo o coração de Deus, porque embora não tenha essa expressão para Saul na Bíblia, você vai ver que Saul, ele era o queridinho da nação. O profeta Samuel tinha um afã muito especial para com Saul. Tanto é que ao ungir Saul, você vai ver que tem uma diferença muito grande na unção de Saul para a unção de Davi. A Bíblia chega a dizer que Samuel, ao ungir Saul, ele não se limitou apenas a derramar o azeite, mas diz a Bíblia também que Samuel beijou Saul. Então ele era muito querido, ele tinha um porte de rei. Então
Saul, ele teve um grande começo, ele tem um começo maravilhoso, ele tem uma história linda no começo. É que a gente gosta de esculachar Saul da metade para frente. Mas olhem os méritos. Saul, se você for ver o início da sua história, o cuidado dele em buscar os animais do pai dele, Saul, meu irmão, era o genro do sonho de qualquer pai. O cuidado dele com o pai. Então, Saul, ele era tudo, tinha muito mérito. Então, mas Samuel, você falou que Deus faz coisa que ele não quer fazer. Pois é, Deus não queria que Israel tivesse um rei, mas acabou dando um rei para Israel, já que Israel pediu. E você vai ver que não era da vontade de Deus, mas Deus fez. Como não é também da vontade de Deus que ninguém vá para o inferno? Correto. Porque a Bíblia fala assim, que não é da vontade de Deus que ninguém se perca. Agora, o fato de Deus não querer que ninguém se perca, ninguém vai se perder? Vai se perder, mas não é o que Deus quer. Então você vai ver várias vezes na Bíblia Deus fazendo coisas que Ele por si não quer fazer, mas por ser um Deus educado, um Deus de respeito, um Deus que pede licença, um Deus que bate na porta, você vai ver Deus fazer. É isso que você quer? Então tô. E quantas vezes a gente não insiste tanto com Deus para querer ter alguma coisa e acabamos tendo aquilo. E sofremos a pena. Não é o que Deus quer, mas a gente insistiu tanto e foi tanto de ter e acabamos tendo. Israel pediu tanto um rei para Deus que acabou tendo Saul com o seu fim trágico. Saul teve. Então, professor Gerson, não era mesmo da vontade de Deus que a nação tivesse um rei, mas pediram, insistiram tanto e acabou recebendo Saul como um rei deles. Correto, professor Samuel. E, professor Samuel, o segundo tópico ele já fala sobre os fatos que proporcionaram esse exílio na Babilônia, né? O que a gente aqui consegue aprender sobre os fatos que proporcionaram essa ida do povo para a Babilônia? Essa escravidão, essa leva de Nabucodonosor da nação de Israel para Babilônia, ela se dá pelo fato do não obedecer os sábados, né? Vai discutir muito em sala de aula. E vai ter professor que vai ficar discutindo por que é que Deus permitiu que o povo fosse exilado. Vai discutir, vai ficar meia hora discutindo isso daí, e a Bíblia já falou que é por causa dos sábados, né? Tanto é que o próprio Daniel percebeu no capítulo 9, os irmãos vão perceber que Daniel, ele é um homem totalmente limpo, ele é incorruptível. O que é incorruptível? Não se corrompe. O Daniel é esse, ele não se deixa levar, ele não é cego pelo poder, nada disso. Mas Daniel, mesmo sendo incorruptível, ele chega no capítulo 9 e ele faz uma oração, porque ele percebe que ele está errado. Ele percebe que a nação errou, que o povo errou em desobedecer esse mandamento de Deus. No capítulo 9, quando ele vai orar, ele fala assim no capítulo 9, me permitam ler aqui a palavra de Deus. Na sua oração, ele fala assim, eu dirigi meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração, rogos e jejum. Ele chega assim, ele diz no versículo 5, pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Então, ele já percebeu que o povo se afastou dos juízos e desobedeceu a lei do Senhor e por isso padece agora o exílio. Então, a não guarda do sábado é o exílio, a consequência dele também está relacionada à não guarda do sábado e também a questão do nosso querido rei Ezequias, né, com o seu fim trágico. Ezequias termina a sua história com aquela oração que ele estava orando virada para a parede, todo mundo achava bonita aquela história, é muito bonita, não fosse a continuação dela, que quando o próprio rei Ezequias faz um culto na casa dele, um culto doméstico, um culto de ação de graça, para agradecer a Deus pelas conquistas e tudo mais, e acaba contando para os homens inimigos todos os segredos da nação de Israel. Ele mostra onde é que está o ouro, onde é que está a prata, onde é que estão os utensílios, e eram justamente aqueles homens que iriam voltar depois para escravizar aquele povo. E o profeta foi lá corrigir, falou, Ezequias, o que foi que você fez? O que você contou para eles? Ezequias falou assim, eu contei tudo. Eu não escondi nada. Ele usa essa expressão, não houve nada que eu não mostrasse para eles. Então, o profeta falou, Ezequias, escuta a palavra de Deus.
esses homens que você mostrou agora, os seus aposentos, a sua riqueza, eles vão voltar aqui mais para frente e vão levar seus filhos para serem eunucos no palácio do rei. Ezequias falou, glória a Deus, que bênção, aleluia por essa palavra. O profeta falou, mas como assim aleluia? Eu estou dizendo para vocês, não entenderam? Que os seus filhos serão escravos na Babilônia. Senão, não entendi. Você falou que os meus filhos serão escravos. Eu não. No meu tempo haverá paz e segurança. Então os filhos que seriam agora a geração de Daniel estavam pagando a pena do não juízo também do rei Ezequias, que começou a contar segredos ali para a nação que seria inimiga dele, e acabou que aquela nação veio depois, Nabucodonosor voltou depois e acabou levando aquele povo para ser escravo na Babilônia. Importante também destacar que a gente pensa em escravo, já pensa alguém lá, tudo acabado. Nabucodonosor não saiu catando gente pela sarjeta, não. Não, ele não saiu catando. Caindo pelas tabelas. Não, ele foi nas principais faculdades, universidades, nos principais centros de conhecimento, e diz a Bíblia que ele pegou os melhores, os nobres, os jovens estudados, estudiosos. Ele só queria os bons andando com ele. Então isso é importante destacar também. E Jeremias chega a dizer que o rei Nabucodonosor levou os figos bons. Essa é a expressão que ele chama. Deixou só o que ele não queria e saiu pegando só os jovens bons. Quando uma liderança, professor Samuel, ela perde a intimidade com Deus, ela perdeu tudo. Eu lendo o livro do pastor Antônio Gilberto, né, sobre o Apocalipse, sobre Daniel, né, é um livro que ele tem, e ele fala, professor Samuel, que nós que vamos estudar esse livro de Daniel, nós precisamos voltar um pouquinho à história. Os livros de Segunda Crônicas, de Segunda Reis, e ver o histórico daqueles reis. O que aqueles reis estavam fazendo para que tudo aquilo chegasse, além do que o professor Samuel, que o senhor colocou, né, do sábado. A Bíblia fala ali, narrando sobre aqueles reis, que eles fizeram tudo que era desagradável aos olhos do Senhor, que era mal aos olhos do Senhor. Sim. Além de não estar cumprindo os preceitos de Deus, estavam fazendo abominações, coisas horríveis, e o que era mal diante dos olhos do Senhor. E o pastor Antônio Gilberto, ele fala, né, que a medida de Deus, ela se encheu para com o povo de Israel, né? E aquilo ali foi a gota d'água, né, para com eles. Foi uma sequência de vários reis que não estavam obedecendo mais a lei do Senhor. Imagina, já começou lá com Salomão, né? Salomão já era ali o quarto rei, já estava esculachando o negócio, né? Já caindo para a idolatria, caindo em vínculos de vários casamentos e tantos mais, né? Então ali já começou a decadência, então. Que foi culminar aqui, imagina, Deus foi paciente, né? Deu só 490 anos para eles perceberem que estava errado. Então Deus foi muito paciente. Era tempo mais que sobra para eles perceberem que eles estavam errados, né? Tá certo. E a gente vê assim, professor Samuel, que o cativeiro, ele foi no cativeiro que Israel passou a aprender e a conhecer e a aceitar Deus e recusar outros deuses diante deles, né? Outro Deus no lugar de Jeová. E aí o que a gente pode aprender? Que dentro do cativeiro o povo volta à comunhão com Deus, com o Altíssimo, né? A gente vê, professor Samuel, e se eu não estou errado, no Salmo 137, quando o salmista ele fala a respeito do momento deles ali no cativeiro, ele dizendo como que nós cantaremos, né? Estão pedindo para cantar a canção de Sião, estão pedindo para nós cantarmos um hino da nossa pátria. Como que nós cantaremos? Como que nós exaltaremos ao Senhor Todo-Poderoso? Nós estamos longe da nossa pátria, nós estamos longe da nossa terra. Como que nós entoaremos, né, as nossas canções? E aí a gente vê por outro lado o mesmo Salmo, o Salmo 126, falando, né, que quando o Senhor nos fez voltar do cativeiro, né? Então a nossa boca se encheu de cântico e os nossos... E as nações olhavam para eles e diziam, grandes coisas fez o Senhor por eles, né? E ele falou assim, é isso mesmo, grandes coisas fez o Senhor por nós. Reconheceram, né? Reconheceram que era o Senhor.
E o exílio mudou muita coisa para eles. Mudou muita coisa, mudou o idioma, mudou a cultura, mudou a religiosidade também, porque até então, como nesse salmo a gente citado aqui, eles tinham esse costume, só podia cultuar a Deus se estivesse lá em Jerusalém. Então acabou que no próprio exílio eles criaram um hábito que persistiu até nos livros de Atos depois, que era justamente também o uso de sinagoga. Eles não tinham esse hábito de cultuar a Deus em outros lugares. Acabou que as sinagogas vieram desse hábito aí, dessa saída já que eu não posso ir lá, então eu tenho que me reunir em algum lugar para adorar a Deus. Daí vem o hábito de adorar a Deus também em sinagogas. Então mudou, e também a questão de negociar, né? Eles pegaram o costume de negociar muitas coisas, tudo. Em um livro chamado E a Bíblia Tinha Razão, de Keller, um livro dele, ele menciona a questão até de se negociar as coisas. Então, tinha judeus que ganharam muito dinheiro no exílio. Então, montaram grandes negócios, ganharam muito dinheiro. E tanto é que muitos deles, quando voltou agora no salmo citado, nossa boca se encheu de riso, e muitos deles não quiseram voltar mais, porque estavam lá ganhando dinheiro no exílio, montando até mesmo bancos, até mesmo de emprestar dinheiro. Então esse hábito de negociar, negociar aí, já lá no exílio, já também foi um costume que eles adquiriram ali. Então mudou a religião, mudou o costume, mudou o hábito de negociar e até a língua que é o aramaico, era a língua dos negócios, era a língua de fazer investimento, era tal qual o inglês é hoje, né? Correto. A língua dos negócios, se quiser vender, comprar, tem que dominar esse outro idioma. Então foi um hábito também que eles pegaram, e daí Israel começa a falar pelo menos 2 idiomas, segundo os historiadores contam, né? Por isso Daniel está também em 2 idiomas pelo menos, né? Hebraico e aramaico. Porque se falava 2 idiomas naquele lugar em virtude do próprio momento do exílio. Ou fala outro idioma ou passa fome. Correto. E abrindo aqui um adendo, né, um parêntese, não é diferente com a gente às vezes, né? Às vezes a gente precisamos passar por um período de provação ali para nós nos aproximarmos mais de Deus. Porque somos cheios das bênçãos e nos distanciamos. Aí não queremos mais ir... isso aqui serve como uma aplicação, professor Samuel. Não queremos mais ir no culto de oração, não queremos mais ir no culto na escola bíblica dominical. Aí, às vezes, precisamos passar por um período ali porque Deus queria que o povo entendesse que o povo era dependente de Deus. Então, às vezes, vem o incômodo, vem a provação para fazer a pessoa acordar. Como a igreja primitiva em Atos 2, que não queria sair para nenhum lugar para evangelizar. Certo. Veio a perseguição e aí o povo se espalhou, né? O evangelho se espalha muito em virtude da perseguição que estavam sofrendo em Jerusalém. Então, muitas vezes Deus permite que alguma coisa ruim aconteça para que a gente desperte algum outro sentido, né? E não vê isso como um fim do mundo. Era Deus, era Israel agora despertando para outras missões que ela tinha. Amém. Glória a Deus. Professor Samuel, o tópico de número 3, então, aqui, nós já vamos falar sobre Daniel, o autor e o livro, né? E como subtópico, o que a gente já pode aprender aqui e extrair dessa lição para auxiliar o professor na ministração da sua aula no domingo pela manhã? Nessa questão do autor e o livro, é muito bom a gente se inteirar das evidências a favor do livro que tem. Eu separei aqui 6 citações, né, que fortalecem o livro de Daniel. Eu tenho as 6 negativas, mas tenho as 6 positivas também, e é ela que eu queria compartilhar com vocês. Primeiro, os argumentos para nós, né, a favor de Daniel, tá a primeira coisa: evidências visíveis do testemunho do livro. Então, tudo que ele menciona no livro de Daniel, a gente vê que é tudo realmente verdade, né? Os reis, a história, ele concorda com a história, né? Um ponto a favor de Daniel. Segundo ponto a favor de Daniel, a recepção dele no canon. O fato dele estar no canon, fazer parte da Bíblia Sagrada, estar aqui, o testemunho dos judeus, né, dos séculos primeiros e tal, a favor dele, é o segundo ponto a favor de Daniel. O fato dele estar aqui agora, né, é a favor dele. Terceiro ponto a favor, o testemunho uniforme do Novo Testamento, inclusive a opinião expressa de Jesus. Terceiro ponto a favor do livro de Daniel.
né? Quarto ponto a favor de Daniel, o testemunho extra-bíblico, né? Joséfo, Eusébio de Cesareia. Então, mais um ponto a favor de Daniel aí. Jerônimo, que eu já citei aqui, tudo isso está a favor dele também. A evidência da influência de Daniel antes do século 165 também é o quinto ponto a favor de Daniel. E o sexto ponto a favor de Daniel, do livro dele, é esse: a refutação dos argumentos negativos referentes às ideias e história do livro. Esses têm encontrado apoio especialmente forte na arqueologia. E muitas coisas muitas descobertas feitas depois acabaram concordando com Daniel. Até o fato do Belsazar ter oferecido para Daniel o terceiro posto no seu reino, um fato atípico, porque o normal do rei era oferecer a segunda função, como Potifar fez com José, como o faraó fez com José, seria o segundo, certo. Mas o Belsazar não. Se você me disser o que está nessa parede, eu te darei, você será o terceiro. Por que o terceiro e não o segundo? Porque o Belsazar era o segundo. Ele só podia oferecer o terceiro, porque tinha um rei antes dele. Então, Belsazar cuidadosamente fala: não, se você me entregar e me revelar esse segredo aí, você será o terceiro. É a pista. Por que o terceiro? Porque eu sou o segundo, não posso te dar o primeiro. E se eu te der o segundo, eu perco minha função aqui. Então, também são fatos históricos que fortalecem ainda mais o livro de Daniel. Então é muito bom a gente se inteirar desses fatores aí, para a gente não ir dançando aí na marcha daqueles que são contra o livro de Daniel ou acham que ele não é um livro evidente e tal. E se não tivesse nenhum desses outros pontos, bastava para a gente, né, professor Gerson, a opinião de Jesus. Jesus citou Daniel, acabou a conversa. Aqui acabou a conversa para qualquer crítico da atualidade. Jesus falou, está falado. É. Professor Samuel, a gente entende que o que se sabe de Daniel que ele era de uma linhagem real, né? Foi contemporâneo de Ezequiel, de Jeremias, né? Com certeza foi influenciado por esses dois profetas também. A gente pode, pela palavra de Deus, afirmar isso. Inclusive, se eu não estou errado, professor Samuel, o profeta Ezequiel faz menção de Daniel em uma das suas profecias, né? No seu livro, né? Uhum. Ele faz menção de Daniel. Ele não era da tribo de Levi, né? Daniel não era da tribo de Levi, então também ele não tinha nenhuma obrigação sacerdotal e nem profética. O que se percebe aqui era a devoção dele, era a comunhão dele com Deus. E Deus resolveu usar Daniel ali naquele exílio. Às vezes a gente acha que a obrigação é do pastor, a gente acha que a obrigação é só do líder ali. Não, mas nós somos um vaso na mão do Senhor, e o vaso ele tem que estar na mão do oleiro, para que possa ser cheio. Independente de quem for, o Senhor usa todos nós, professor Samuel. E é possível ser intelectual sem ser frio na fé. Muito importante. Né? Daniel é um intelectual, ele é um estudioso, não tentem ficar espiritualizando demais algumas situações de Daniel, porque muita coisa que ele aprende, não é porque o anjo veio contar para ele, né? Ele aprende porque ele mesmo diz lá no capítulo 9, eu aprendi pelos livros. Então ele estava lendo do profeta Jeremias, e ali eu fui entender que o tempo que ia ficar no exílio lá era de 70 anos. Então o próprio Daniel é um leitor voraz dos livros de Jeremias. Pensem então na influência dele, que misturou ali os dois, né? Jeremias, um grande profeta, Daniel, um grande profeta. É difícil um pai na fé gerar um gigante na fé também, né? Geralmente, quando a pessoa é muito influente, ela acaba apagando o seu filho, né? Todo pai, assim, muito influente, muito versátil, muito inteligente, acaba apagando um pouco. Com Jeremias não, Jeremias, the best, um profeta formidável. Quem é o filho na fé? Daniel, um outro grande profeta, né? Na mesma linha ali, dois grandes profetas, Jeremias e Daniel. E o senhor citou que tem como conciliar a questão da evolução intelectual
e a evolução espiritual, há como conciliar essas duas coisas. E há quem diz também, fala assim, eu não tenho recurso, eu sou pobre, eu não vou conseguir fazer, eu não faço. A gente vai ter o exemplo lá, professor Samuel, de quando Deus chamou Gideão. O anjo fala para ele assim, o Senhor é contigo, varão valoroso. Ele fala assim, ai meu Deus do céu, a minha família é a mais pobre de Manassés, eu sou o menor da casa do meu pai. E não, e Deus levantou Gideão ali para uma grande tarefa. Sim. E não estava olhando para a condição, não estava olhando para ele, se ele tinha, se ele era pobre ou se ele era o menor da casa do pai dele. O que a gente aprende aqui com relação a Daniel, que Daniel é uma mente brilhante, ele tem uma personalidade, é um conhecimento intelectual formidável, né? Era o testemunho, era a comunhão que ele tinha, era o exemplo dele que ele tinha para com Deus, né? E Deus faz o que faz ali através do profeta Daniel, e a gente aprende muita coisa, professor Samuel, sim, com relação a Daniel no exílio, não como profeta, porque a gente quer olhar ele de uma forma mística, né? Ou profeta, mas eu também vejo ele como um homem no exílio. Interessante também é que mesmo Daniel estando bem, com status, com fama, na crista da onda, numa posição que qualquer jovem queria estar, o que aconteceu? Não esqueceu as suas origens. Que maravilha. Ele não esqueceu da nação dele. Não foi aquele cara que ficou rico, ganhou dinheiro e tal, e esqueceu os parentes pobres dele. Não, ele estava com o coração apertado, né? Tal qual, pensando ali no sofrimento do povo dele. Então ele intercede pelo povo, ele ora pelo povo 3 vezes ao dia. Senhor, pecamos, não guardamos o seu mandamento. Então, que humildade, que ser humano incrível é esse, que mesmo num bom momento, na prosperidade dele, ele ainda se lembra dos amigos antigos, ele intercede por ele, pela nação dele que está triste. Então Daniel é formidável, o caráter dele, o tipo de homem, o compromisso dele com Deus não deixa ele esquecer o amor, não apaga o amor que ele tem pelo povo dele. Então isso é interessantíssimo, eu gosto disso em Daniel. Um homem que se lembra dos amigos ou da sua nação pobre, mesmo quando ele está gozando de prosperidade. Maravilha. E Daniel, professor Samuel, ele não é envaidecido, né? Quando o rei ele oferece para Daniel os presentes, a riqueza e o terceiro lugar, né? No reino. Isto. Ele fala assim, não, isso aí você fica para você guarda para os seus aí, isso aí. Não se envadeceu, né? Ele poderia dizer assim, agora e se encher dele. Ele poderia falar, não, eu sou o camarada que vai revelar. Quando ele fala assim, não, ninguém pode saber, mas há um Deus no céu que revela. Então ele já coloca, ele vai falar que ninguém poderia fazer aquilo ali. Quem poderia fazer era Deus. Assim, ninguém pode fazer, mas há um Deus no céu que pode fazer. Então ele uma humildade, né? E tem pregador aí que vai pregar e fala assim, se eu não pôr a mão, não cura. Já se acha, esses caras se acham. Esses dias tinha um citando lá, irmão, Deus é assim, Deus usou Jeremias, usou Daniel, ele me usa, olha o nível que ele se colocou, né? Então era para ir pro banheiro lavar a boca com sabão, depois de falar uma besteira dessa. Não se compara, irmão. A profecia de Daniel cita data, cita lugar, cita quem vem antes de quem, que reinado vai ser. Não é que nem profecia que tem hoje, né? Deus vai te dar uma bênção. Deus, você vai ser o próximo. Não é isso. A profecia de Daniel ela é muito exata, ela é precisa, a ponto dos críticos falarem assim, não é profecia, isso é história. Porque ele é muito exato nas suas palavras, né? Perfeito, professor Samuel. O que a gente pode aprender mais aqui, professor Samuel, que o senhor tem para acrescentar, para a gente poder chegar à conclusão dessa lição? Acho que eu concluiria destacando o caráter de Daniel, esse ser humano que ele foi, a presença dele na história ali, na Bíblia, e Deus enxertando Daniel num período fulminante da história do planeta, né? Dos grandes impérios mundiais, citados ali, mencionados ali, não tem como. Estudou história, vai cair em Daniel, não tem como. Então, eu acho isso que deve ser destacado, eu concluiria com essas palavras, esse fato tão importante, essa pessoa tão importante quanto Daniel. Muito bem, meus irmãos, nós aprendemos algo maravilhoso a respeito de Daniel, a sua
o Daniel nosso contemporâneo. E o que eu extraio, professor Samuel, acima de tudo, de toda a questão, a gente não entrou muito no lado escatológico, né, e florear muito aqui, não. A gente está fazendo uma abordagem hoje aqui, professor Samuel, para que a gente possa identificar o personagem, o caráter de Daniel, a postura de Daniel diante daquela situação que era o exílio. E o que eu aprendo aqui é que nós somos, vamos dizer assim, um tipo de Daniel na relação de que hoje nós vivemos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós almejamos uma pátria, uma Canaã celestial, professor Samuel, e nós devemos agir como ele agiu naquele momento ali, em que não se contaminou com os banquetes do rei. Nós não devemos nos contaminar com o mundo também. Estamos mais no mundo, mas não somos desse mundo. Devemos nos distanciar dele em todos os aspectos, assim como Daniel ele se distanciou também. Mas então não é por causa disso que eu não vou estudar mais, que eu não vou mais me atualizar. Não. Daniel ele conseguiu viver ali no período do exílio babilônico, mas sem esquecer as suas origens, suas raízes e esquecer o seu Deus. Eu espero que você, professor, possa ter enriquecido a sua aula, que você possa pegar esses comentários e que continue orando por nós, né, por esse trabalho, para que nós possamos estar debaixo da graça e das misericórdias do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha uma boa aula. Muito obrigado.